Então a gente encerrou o assunto de diodo e agora a gente vai começar o assunto que é transistor de efeito de campo, tá? Bom, transistor de efeito de campo, né? A sigla dele é MOSFET, né? Vocês vão ouvir muito falar, né? Aí tem os tipos NFET, PFET. Então toda vez que você vê essa sigla na frente aqui, né? FET é Field Effect Transistor, né? Um transistor de efeito de campo. E aqui na frente aqui costuma vir o nome que é do jeito que ele é construído, né? Esse daqui é o que nós vamos ver nessa disciplina, né? Que é o caso mais assim, mais comum da literatura, né? Que é o metal óxido semicondutor, né? O MOS aqui, né? Em alguns momentos vocês vão encontrar assim, FET, PFET, FinFET e por aí vai, né? Mas esse metal óxido semicondutor foi o que, assim, mais ou menos ali de 1970 até o começo dos anos 2000 foi o mais usado, né? Depois que a tecnologia começou a evoluir para outros, tá? Eles são amplamente utilizados para circuitos amplificadores, tá? Principalmente integrado. Então, a gente, nessa disciplina aqui, né, a gente vai ver ele, né, com uma abordagem integrada, mas aplicado discreto, né? A gente não vai... Eu não vou entrar em todos os efeitos, né, da integração desse dispositivo. Vou comentar só os principais que também funcionam no discreto. E assim, antes que alguém pergunte, né, qual que é a diferença de discreto e de integrado, né, o discreto é quando você vai lá na placa do seu circuito, né, e você consegue contar quantos componentes tem. Tá? Eu tenho aqui, né, 3 resistores, 4 diodos, né, um capacitor, né, você consegue contar, né, tem 2 transistores de potência, você consegue contar. O integrado você não consegue contar. O integrado você chega lá, tá tudo encapsulado, tá cheio de coisa lá dentro, e mesmo se tivesse aberto lá, né, em 1,5 mm tem 15 mil transistores, então você não conta, tá? Então, essa é a diferença de discreto e integrado, tá? Eles podem ser fabricados em dimensões menores que transistores bipolares de junção. E quando a gente tiver lá em transistor bipolar, eu explico isso daqui, né? Por que dá para fabricar menor. Tanto que é por isso que, né, a tecnologia, né, ela começa, né, o histórico dela, né, o transistor bipolar de junção ele é descoberto, né, ele não é inventado, né, ele é descoberto, né, antes do transistor de efeito de campo, né. Foi até um experimento do William Shockley que ele tenta fabricar um transistor de efeito de campo 25 anos depois da patente. O cara patenteou o transistor de efeito de campo, ele tenta fabricar, ele erra a fabricação. Só que no erro dele, né, ele percebe que tem alguma coisa funcionando, ele vai estudar por que está funcionando e ele descobre o transistor bipolar de junção. Né? Tem algo muito legal da história da evolução da eletrônica. Né? Num erro, o cara ganha um prêmio Nobel, né? Um dispositivo com o nome dele. Né? São capazes de substituir resistores em circuitos eletrônicos. A gente vai ver só alguns aspectos disso, né? Porque é mais lá no integrado, onde a gente troca resistores por transistores, tá? Na analógica 2, o pessoal faz isso, tá? Nas aplicações analógicas, eles são utilizados em amplificadores e filtros. Nós vamos ver um pouquinho desses dois aqui, né? Em circuitos digitais, se você quiser depois gostar bastante de eletrônica, né? Se quiser fazer disciplina de circuito integrado digital, lá a gente vê ele para fazer aqueles dispositivos que vocês viram lá em circuitos lógicos. Lá a gente usa o transistor para fazer porta inversora, porta NAND, porta NOR, né? Faz LED, faz flip-flop, faz decodificador de memória, um monte de coisa, né? Usando transistor. Tá? Então, a visão nossa aqui nessa disciplina vai ser um pouquinho mais limitada, né? É isso aqui, né? Amplificador de filtro e discreto, tá? Nada integrado. Ele também possibilita a construção de circuitos de modo misto, né? E aqui é mais um conceito para vocês também. Né? O que é um circuito de modo misto? É que no mesmo, né, a gente chama de die, né? Que é um dispositivo de silício onde tem muitos elementos de circuito, sabe? Integrados, né? Dá para você fazer tanta parte analógica quanto a parte digital no mesmo die, né?
Isso para a gente, né, que é mais antigo nisso, né, é algo que foi muito bacana. Vocês já vieram com isso, vamos dizer assim, padrão, né? Todo mundo no primeiro ano tem a seção Arduino já, né? O Arduino já tem a parte analógica dele, né, e a parte digital. Isso no começo da tecnologia, né, devido ao processo de fabricação, não era possível de se fazer. Hoje já tem. Eu lembro quando eu estava formando, que a gente começou a ter acesso aos primeiros microcontroladores que tinham conversor analógico, né, e a parte de processamento todas integradas, né, lá nos anos 2000, né. A maior parte dos projetos de transistor de efeito de campo são integrados, né, justamente por essa questão de dimensionamento. Né. Então, depois saindo dessa disciplina aqui, né, vocês vão ter analógica 2, né, lá o professor lá, ele ainda fica no mundo discreto, né, mas já comentando um pouquinho mais de integrado, e tem depois, e tem, né, no curso de computação, as disciplinas de integrado mesmo, né, circuito integrado analógico e circuito integrado digital, né, e lá é só transistor de efeito de campo, tá? Só que aí os efeitos elétricos, tanto integrados quanto discretos, né, eles são os mesmos, né, então a gente vai estudar, vamos dizer assim, o dispositivo, né, integrado numa aplicação discreta, tá? Então, vamos ver como é que é a estrutura física e a operação desse dispositivo aqui, tá? Então, eu vou mostrar só duas figuras, né, para dar uma visão geral. Depois eu vou fazer uma explicação, tá? Outro slide. Então, assim, a gente tinha visto, né, que o diodinho, né, que ele era um dispositivo que tinha uma região N, né, uma região P, juntava as duas regiões de depressão, movimento de portadores. Por que aquela parte toda de movimento de portadores ela é importante? Porque aqui, né, a gente já começa a ter dispositivos mais complexos, né? Numa primeira visão, né, esse dispositivo aqui, né, que a gente vai usar, né, ele tem 3 terminais, que vocês estão vendo ali, né? Então, o terminal do source, vocês vão ver eu falar fonte também, né? Que é o do dispositivo. O terminal do gate, no português o pessoal chama de porta também, né? Ótimo nome, né? O dreno, ou drain, né? E o corpo, né? Ou substrato, tá? Contato de corpo ou substrato. Então, na nossa primeira visão aqui, vocês veem esses três e um embaixo aqui, substrato, tá? Nessa disciplina toda, né, a gente vai fazer, né, um curto, né, do substrato com source e a gente vai meio que esquecer que esse terminal existe por enquanto, tá? E ele é um dispositivo de 3 dimensões. E aí que a gente já começa, né, a ter algumas diferenças na abordagem disso para um diodo, né? O diodo a gente olha uma dimensão só, né? Aqui a gente olha duas, né? Que é o comprimento do canal, tá? Que é a distância que vai separar a fonte, né, o source, do dreno, tá? E a largura do canal, tá? Que a gente tem aqui. E aí já é fácil para vocês ir pensando aí, né, uma primeira pergunta. Eu vou ter que fazer circular corrente nesse dispositivo, certo? Então, geralmente, a corrente, ela entra pelo dreno, né, e sai pela fonte. Ela faz esse caminho aqui, entra no dreno e sai pela fonte, ok? Bom, se você pensar, né, nessa dimensão aqui, no L, tá? Pensa só no L, por enquanto. Né? Então, a corrente entrando pelo dreno e saindo pela fonte. Se eu aumentar esse L aqui, você acha que a resistência entre o dreno e a fonte, ela aumenta ou diminui? Dá um chute aí. Eu peguei esse L aqui, ó, e aumentei. Fiz ele maior. Eu afastei o source do dreno. A resistência entre o dreno e a fonte, ela aumentou ou diminuiu? Aumentou. Por quê? Porque agora a distância é maior, né? Os portadores aqui, daqui a pouco eu já vou entrar em majoritários e minoritários, né? Eles têm que andar uma distância maior para poder fazer a condução da corrente. Então, isso aumenta a resistência. Agora, vamos olhar na outra dimensão, do W. Vamos supor que eu aumente o W. Tá? Eu peguei o W aqui, tá? E dei uma esticada nele aqui no dispositivo. Aumentar o W, aumenta ou diminui a resistência?
Vocês vêm pensando em... Peguei, tinha um Wzinho aqui, ó, peguei e fiz esse dispositivo mais largo. Vocês acham que passa mais corrente ou menos corrente? Vai passar mais corrente. Então, quer dizer que aumentar o W diminui a resistência. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que ver no comportamento desse dispositivo. Tá? O que acontece com a resistência dele quando eu mexo no W e quando eu mexo no L. Tá? E aí, né, eu até tinha comentado aqui no primeiro slide, né, que a gente consegue, né, então, substituir resistores por transistores de efeito de campo. A gente consegue fazer isso, porque você mexendo no W e no L, né, você consegue regular o quanto de corrente vai passar, a resistência que esse dispositivo vai ter. Então, aí você já consegue trocar, né, um resistorzinho seu lá, não, eu quero um resistorzinho lá de 10 megas. Você pega lá isso aqui, põe um L, uma relação W sobre L, né, que vai te dar uma resistência de 10 megas, beleza? E geralmente isso é muito menor, em termos de dimensão física mesmo, tá? Do dispositivo no silício, do que você ir lá, né, e botar um resistor de 10 megas. Um resistor de 10 megas vai ocupar uma área enorme, né? E um transistor de efeito de campo com uma resistência de 10 megas vai ocupar uma área muito menor que um resistor. Então, isso acaba sendo muito vantajoso para a tecnologia, para a indústria, né? Porque essas áreas fabricadas são extremamente caras, né? E toda a tecnologia caminhou para isso, né? Para o transistor de efeito de campo, tá? O TBJ faz isso também, mas ele tem algumas limitações devido à forma que ele é construído no silício integrado, né? E aí, mais para frente eu comento para não bagunçar muito, tá? Bom, o tipo de transistor que a gente tem aqui, né? É o que a gente chama de transistor de enriquecimento, tá? Porque existem outros tipos, né? Tem transistor ralo implantado, transistor com de depressão, tem vários tipos, né? Esse aqui é o tipo mais básico, né? Que é um transistor de enriquecimento, tá? Que a gente fala. Ele é, né, um transistor com canal formado do tipo N, e já eu vou explicar isso, tá? Sobre um substrato do tipo P. Então, o source e o dreno, eles são formados, né, com regiões animais, em cima de um substrato do tipo P, ok? Então, a princípio, né, eu tenho um diodo, né, aqui, né, onde o cátodo está aqui, o anodo está aqui, e eu tenho outro diodo aqui, né, onde o cátodo está aqui, o anodo está aqui. Então, a princípio, eu tenho dois diodos, né, com duas regiões de depleção formadas aqui, né, e se eu não botar nenhuma polarização, né, aí vocês vão lembrar lá do diodinho lá, né, com o VD igual a zero, né, tem uma região de depleção formada ali, né, os dois diodos estão em sentidos contrários, né, o cátodo desse está aqui, o cátodo desse está aqui, né, então não há passagem de corrente nessa situação do dispositivo, tal como lá no diodo, né, a gente vai ter essa situação aqui, tá, a gente está falando de uma resistência aqui, ó, coisas absurdas, né, de 10 a 12 ohms, né, é alta mesmo, né. O dispositivo, apesar de a gente botar nome nos terminais, né, source e dreno, ele é simétrico, né? Se eu pegar isso aqui, inverter e chamar de source e dreno, dá na mesma, tá? O que muda, né, o que vai determinar quem que é o source e quem que é o dreno, né, é a polarização que você vai colocar no dispositivo, né? E isso depende, né, do tipo de material que ele é construído, né, e da polarização, tá? Então, já a gente vai comentar isso daí também. Bom, essa região que fica aqui, né, separando, né, o dreno da fonte, né, eu já comentei, né, o L do transistor é chamado canal, tá? Canal, ok? O canal é onde os portadores vão passar, né? No caso aqui, né, a corrente ela circula, né, do dreno para a fonte, né, então os portadores eles têm um sentido contrário ao sentido convencional da corrente, então os elétrons estão da fonte para o dreno, né, e a corrente do dreno para a fonte, né? Essa região aqui do canal é separada dessa região do gate aqui por um óxido, tá? Isso aqui é vidro, né? Silício, né, e oxigênio, né? De uma forma bem pura, bem fina, né? E aqui em cima a gente tem um terminal de metal, tá? Então, a região do canal é separada por um óxido, depois tem o metal.
Então a gente vai assumir também que não entra nenhuma corrente, né, do gate para o canal. Toda corrente ela passa do dreno pela fonte, né? Esse óxido aqui ele faz o papel de isolante, né? E aí na hora que você aplica um potencial aqui em cima do terminal do gate, né? Não vai fluir nenhuma corrente, né, do gate para dentro do canal. Toda corrente é dreno source, ok? Não tem corrente ali. Essa espessura do óxido aí também depende, né? Tem transistor de óxido fino, óxido grosso, né? Aí vai depender da sua aplicação, uns que suportam mais tensão, outros suportam menos tensão, né? E vai de 2 a 50 nanômetros, né? E aí a gente já começa a ter umas coisas muito doidas, né? 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros, né? Então você imagina, né, a espessura disso daqui. Né? Só acho que no diâmetro de um fio de cabelo seu, né, você consegue colocar mais de 1.000 transistores enfileirados nessa tecnologia que a gente está de 180, tecnologia que eu estou acostumado a trabalhar de 180 nanômetros. Né? Hoje a indústria já tem processadores aí que está no seu celular, na sua mesa aí de 7 nanômetros. Né? Então é uma dimensão muito pequena mesmo. A fabricação disso daqui parece Star Trek. Um negócio muito, muito doido. A gente vai ter, então, como eu já comentei, né, o metal depositado sobre o ósseo, formando o eletrodo da porta. Tá? Então, a gente tem os contatos metálicos aqui, né, para poder acessar a fonte, o dreno, né, o corpo. E o substrato, né, a princípio ele fica aqui embaixo, mas isso não é verdade, mas nessa disciplina não importa. Tá? A gente vai assumir que ele está aqui, né, por uma questão didática mesmo, tá? E aí a gente vai ter um dispositivo de 4 terminais. Bom, só por esse fato aqui, né, só por esse fato aqui, já vou dizer para vocês, é um dispositivo muito mais complexo que um diodo, né? Então, as coisas, né, eu não gosto de ser portador de más notícias, né, nem acho que o professor deva fazer isso, né, mas as coisas aqui, elas vão ficar um pouquinho mais complexas, tá? Então, exige aqui um pouquinho mais de dedicação que vocês tiveram na parte de diodo para compreender como esse dispositivo funciona, tá? E aí a gente vai entrar, então, na operação disso daqui. Para entrar na operação disso, eu vou fazer um outro slide aqui e a gente vai fazer junto passo a passo, tá? E eu vou dar uma limpada nisso só para ficar mais fácil da gente entender as coisas. Vou pegar isso aqui, vou fazer aqui com vocês mesmos. Eu vou deixar o desenho mais limpo, viu, gente? Vou cair, né? Ela tá aí ainda, gente? Eu caí aqui, gente. Vocês estão vendo tudo aí? Normal, hein? Beleza.
Então, agora a gente vai começar, né, a colocar tensão, aplicar polarização nesse dispositivo, né, e aí eu faço assim que a gente vai acompanhando meio que junto o que vai acontecer. Tá? A gente começa, né, aplicando uma tensão no gate. Vocês vão ver que isso aqui é um processo muito similar àquilo que eu fiz, né, com vocês quando a gente estava mexendo lá com montar a região de depressão de um. Tá? Vou só ajeitar bonitinho aqui. Sem contorno. Beleza. Assim. E aí eu vou aplicar no gate uma tensão positiva, tá? Vai. Bom, apliquei no gate aqui, né? Botei nesse point aqui em cima, né? Eu tenho trazido um mega de um potencial positivo aqui, tá? Maisão aqui. E aí, né? Por meio dessa conexão aqui, né? Eu acumulei aqui em cima desse eletrodo da porta aqui, né? Um potencial positivo, tá? O que vocês acham que acontece, né, no dispositivo quando eu faço isso? Cargas positivas, elas têm uma tendência a atrair o quê? Cargas negativas, ok? E essas cargas negativas, elas vão vir de onde? Elas vão vir aqui, ó, do substrato do tipo P. Pô, Rodrigo, mas o P não é cheio de lacuna? É cheio de lacuna, mas ele tem ali, né, aqueles elétrons de recombinação que ficam ali flutuando. E na hora que você coloca aqui, né, esse terminal positivo aqui, ele vai atrair aqui para baixo, né, cargas negativas. E aí, né, vai formar isso aqui. Ok? Tranquilo até aqui? Isso que aconteceu aqui embaixo do canal, a gente chama de região de inversão, tá? Por meio de um potencial que eu apliquei no gate, eu inverti, né, a polarização, vamos dizer assim, eu inverti, né, a dopagem do canal embaixo. Eu tinha um cristal P, na hora que eu apliquei uma tensão positiva, que eu atraí um monte de elétrons para cá, e na hora que eu atraí esse monte de elétrons para cá, o que aconteceu? Eu formei aqui embaixo uma região cheia de elétrons, né? Na hora que eu formei essa região cheia de elétrons, eu inverti o canal, ele não é mais P, agora ele é do tipo N. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter, né, formado ali, né, vou botar uma corzinha aqui mais ou menos, né, isso daqui, ó. Eletricamente eu consegui juntar, né, o dreno com a fonte, ok? E a partir de agora, né, eu consigo então fazer fluir, né, uma corrente de portadores aqui, né, no caso são os elétrons, que são os majoritários do cristal do tipo N, do dreno, né, para a fonte. Na verdade, o movimento dos portadores, né, eles vão dar a fonte, né, para o dreno, né. Se eu fizer isso daqui, ó, botar aqui agora um potencial aqui negativo, né, e aqui um potencial positivo. Okay? Se eu fizer isso, então, agora eu vou ter uma corrente circulando do dreno para a fonte, significa que os portadores majoritários, que são os elétrons, nesse caso aqui, né, eles estão saindo da fonte e indo para o dreno. Ok? Isso daqui, né, vai ter uma determinada resistência R, né, e aí eu vou botar aqui, né, que essa resistência R, né, é uma relação de W sobre L. Isso aqui vai ser igual a princípio, nessa primeira abordagem, uma resistência equivalente. Ok? Beleza. Vou para um próximo passo agora, tá? Eu vou aumentar esse potencial aqui.
Na hora que eu aumento esse potencial aqui, o que acontece nessa região aqui? Isso daqui vai aumentar, ok? Vamos pensar num jeito melhor de aumentar isso daqui. Vamos aumentar do jeito que eu assim. Isso aqui vai aumentar. Quando isso daqui aumenta, o que acontece? Essa região aqui também vai acumular mais carga, beleza? Então, essa região de inversão ela vai aumentar também. E aí eu vou fazer uma nova pergunta para vocês, se alguém quiser se arriscar no chat, né? Eu aumentando essa tensão no gate aqui, tá? Isso faz com que a região de inversão aumente. Isso aqui faz o quê? Que a resistência entre o dreno e a fonte ela aumente ou diminua? Imagine, agora eu tenho uma região mais profunda aqui onde dá para passar mais portador. A gente vai ter, né, que nessa segunda situação, né, a resistência, né, diminui, tá? Então, vai passar mais portador, a resistência diminuiu, ok? Então, né, a corrente vai aumentar, ok? Tudo isso está claro para todo mundo, porque é o comportamento básico desse dispositivo, né? Tem que estar mais claro. Eu aumento o potencial positivo, eu aumento a quantidade de carga aqui, minha região de inversão ela aumenta, consegue passar mais portadores, então dessa forma a corrente aumenta, ok? Então é isso que a gente vai ter nessa situação desse dispositivo aqui nessa primeira abordagem, tá? Vai existir um próximo momento nele, né, que isso aqui existe um limite, né? E já já a gente entra nele. Mas isso aqui é o básico, né, para a gente compreender como isso daqui funciona. Né? E aí eu vou perguntar se está tranquilo até aqui, se alguém quer que explique isso daqui de novo. Se não estiver tranquilo, essas aulas aqui também eu já dei lá no RT passado, elas têm gravadas, né? Então você também pode assistir o que eu falei lá para a turma anterior, às vezes o que eu falei para eles lá se entende melhor, não sei. Mas é mais ou menos, eu sempre estou mais ou menos essa mesma explicação aqui. Ok? Então esse é o dispositivo básico, né? E aí, por isso que a gente fala que ele substitui uma resistência. E aí, o mais interessante disso é que agora você tem uma resistência que é controlável, né? Você tem uma resistência que você alterando, né, a tensão nesse terminal aqui, você consegue alterar a resistência que vai ter entre o terminal do drain e o terminal do source. Né? Imagina, você aumenta a tensão desse dispositivo aqui, no gate aqui, né? Você diminui a resistência, você diminui a tensão aqui, você aumenta a resistência. Então, você tem um resistor controlável. Né? Isso aqui foi vamos dizer assim, né? A grande sacada desse tipo de dispositivo, né? Ele substitui até as válvulas lá, né? Que a pessoa vai te controlar, né? A espessura de uma região de condução dentro de um óxido, né? Eles controlavam a ionização de um gás dentro de um bulbo, né? Isso aqui para a indústria foi muito mais fácil de fazer do que controlar lá a ionização de um gás dentro de um bulbo. Né? Então, aqui que a gente vai ter o grande salto, né, da tecnologia de semicondutores, e aí vem toda a geração de processadores, sistema de processamento, até chegar ao que é hoje. Ok? Então, isso aqui é uma explicação básica já do dispositivo com algumas valores de tensão. Então, agora a gente vai expandir isso daí, agora essa sequência de slides aqui, ela aborda isso, tá? Então, sem tensão na porta, a gente vai ter, né, o que eu já comentei, dois diodos, né? Não vai ter condição de corrente, né? E a resistência é dita infinita, né? Bom, no primeiro momento, né, e lembre-se sempre disso que eu expliquei aqui nesse slide, tá? No primeiro momento, o que a gente tem, né? O dreno é a fonte aterrada, ok? E aí eu apliquei naquela tensão lá, né? E aqui a gente já começa a usar uns termos, né? O VGS, porque esse dispositivo aqui, né? O caso de um transistor desse tipo, onde a região de dreno, né? E a fonte, né, o dreno e a fonte são do tipo N, né? A gente fala que é um transistor NMOS, tá? No NMOS, né? O source dele está sempre no terra, né? Então a gente vai falar, né? Que é a diferença de tensão do gate pro source, né? E o source aqui para vocês quase sempre vai estar no terra. Daqui a pouco mais para frente a gente vai tirar, mas
por enquanto é sempre no terra, né? Então, é a mesma coisa se você falar VG aqui, né? Porque aqui é a notação de VGS. É VG menos VS. Toda vez que você vê uma notação de duas letras no subíndice, assim, né? É sempre, né, a primeira menos a segunda. Então, é VG menos VS. Ok? Então, ele aplicou um terminal positivo aqui, né? Aqui ele ilustra, né, a região de inversão. Ok? E aí ele vai chamar isso, né, de canal induzido, tá? Do tipo N, porque ele acumulou portadores negativos aqui embaixo, tá? E aí, dessa forma, acumulando os portadores, ele fez uma ligação, né? Vamos dizer física mesmo, né? Entre o dreno e a fonte, tá? Essa tensão positiva, então, ela repeliu as lacunas e atraiu elétrons livres, né? Vai criar essa região eletricamente com portadores do tipo N e vai formar, né, o que a gente chama de canal, né? Ligando o terminal da fonte com o dreno, tá? Bom, existe um valor, né, que o pessoal coloca, né, para dizer que a partir de uma tensão tal, né, um valor de tensão tal no gate, tá? O canal está formado, tá? Que é o que eles chamam de tensão de limiar, que é VT, ok? Então, quando o VGS, né, o VG, fica acima de VT, você vai assumir que o canal está formado, ok? E esse valor de VT, né, é chamado de tensão de Treschers, tá? O valor de VGS suficiente para acumular portadores e formar um canal para condução de corrente, tá? Então, admite-se que depois que o VGS passa de VT, aí você vai ter, né, a condução de corrente. Isso aqui não é 100% verdade, né? Na hora que você começa a aumentar o VG aqui, já vai fazer um canal, né? E aí é uma outra região de operação que a gente não aborda nessa disciplina, a gente aborda numa outra, se vocês quiserem cursar mais à frente, que chama circuito CMOS em inversão fraca, mas não vamos comentar aqui, tá? Então, assume isso. Meu VG é maior que meu VT, beleza, meu transistor ligou. E aí você pode fazer uma comparação disso muito lá com o diodinho mesmo, né? Que o meu VD cedeu, né? O VT do transistor, né? Cedeu lá o 0,7 no diodo de silício, meu diodo ligou. É a mesma coisa aqui, tá? Bom, eu já comentei dessa variação de VGS, né, que quando a gente aumenta o VGS, a gente aumenta, né, a profundidade desse canal, passa mais corrente, a resistência diminui. O Gabriel perguntou se o MOSFET foi inventado antes do TBJ. A patente do MOSFET ela é de 1925. Né? Aí os caras da indústria ficaram tentando inventar, tentando fabricar o que o cara tinha patenteado em 1925, acho que quase 20 anos. Aí no experimento do William Shockley, ele estava tentando fazer um transistor MOS, deu errado, ele fez um TBJ e descobriu o TBJ. Por isso que a gente fala que eu falo que o TBJ não foi inventado, ele foi descoberto. Né? O cara tentando fazer um MOS, ele errou, né? Ele fez um TBJ, né, e ganhou um prêmio Nobel por isso, né, e ficou rico por isso. Só que na época ele era o cara que mais manjava de junção PIN no mundo, né, era o William Shockley. Aí eu acho que mais 20 anos depois, não, mais 16 anos, quase 35 e 37 anos, um cara que chama Atala, né, e um japonês que chama Kang, né, Atala Kang, eles conseguiram fazer um transistor MOSFET. Então, entre a patente do cara lá em 25, né, em 25, e o cara conseguir fazer o transistor passa mais de 30 anos. É uma história muito doida essa, acho isso muito doido. Beleza. Depois eu até mais para frente, se quiser, eu posso dar um dia mais tranquilo, assim, eu dou uma aula dessas curiosidades. Bom, um comentário, né? Vocês viram que a gente acumulou carga tanto aqui em cima, né, quanto aqui embaixo, certo? Se eu tenho acúmulo de carga, eu tenho um capacitor, ok? Então, o que a gente chama de capacitor MOS, e aí é aquela coisa muito doida. Então, com o transistor, eu consigo fazer um resistor, vocês já viram, né? Eu consigo fazer capacitor também, né?
consigo fazer um capacitor. Então, ele substitui tanto aquele o resistor físico lá, discreto, e também é capaz de substituir um capacitor, né? E tem aplicações que a gente usa ele trabalhando como capacitor, tá? O campo elétrico ele é formado na vertical, tá? E ele controla a quantidade, né, de cargas no canal, né? Então, logo, ele determina a condutividade do canal. Então, a gente já comentou um pouquinho sobre isso. A gente aumentar o VGS, esse canal fica mais profundo, passa mais portadores, a resistência diminui, ok? Aí depois a gente já explicou isso, né? Aí depois ele bota um VDS pequeno aqui, né? Ele até ressalva isso, né? Que é um VDS small, né? E a partir daí, então, a gente vai ter um fluxo de corrente, né? Saindo do dreno, caminhando pelo canal e chegando na fonte do dispositivo. Não há corrente de quente, porque esse material aqui, né? O SiO2, ele funciona como isolante, tá? E como a gente viu que depende de VGS esse D, né? Aí depende da literatura, né? Quanto mais o VGS excede D, maior é a corrente D. Né? Então, D depende, né? Do VT, do VGS e do VDS, né? Porque se isso aqui é um resistor, né? E aqui, né? Vai circular uma corrente. Se aumentar o VD, né? A diferença de tensão entre o dreno e a fonte, né? Então, o VD é o quê? VDE menos VS, né? Se eu aumentar a tensão aqui, vai passar mais corrente também. Tá? Então, depende de tudo isso. E se vocês estiverem estudando pelo livro do Seda, né, vocês vão encontrar essa anotação aqui, que eu não sou muito fã dela, né, que é o VGS menos VT, que é o que ele chama de tensão de overdrive, né, que é o quanto, né, o VGS excede o VT. E ele vai colocar algumas equações em função disso daí. Eu sempre prefiro deixar o VGS menos VT, porque eu não gosto de ficar inventando notação para coisa que não precisa, né. Ok? Mas pessoal, aí você escolhe o que você quer usar, tá? Então, acaba que você vai ter esse comportamento aqui, ó. Você tem um gráfico aqui de D por VDS, ok? Então, quer dizer o quê? Se o meu VDS aumenta, naturalmente, se isso aqui eu estou olhando para ele como sendo um resistor, né? Se o meu VDS aumenta, quer dizer, né, que a minha corrente aumenta, ok? Eu estou aumentando o VDS, eu estou aumentando, né, a minha corrente, ok? É lei de Ohm, né? V igual a RI. Né? Agora, vou até escrever isso aqui, tá? Para a gente ver como é que isso aqui funciona, tá? Então, V igual a RI. Lei de Ohm, basicão, tá? Esse V que ele está colocando aqui, né, seria, né, o VDS. Vai começar a deixar um pouquinho mais interessante. Então, o VDS está aumentando? Tá, né? O R está aqui, eu vou chamar ele de R, vou botar o EQ aqui para não confundir, né? Vezes I. Tá? Esse I é o IDS, tá? Então, o que acontece aqui, né? Eu tenho o IDS, né? Vamos deixar igualzinho o ID. Tá? Eu tenho o ID aqui, né? E o VDS aqui. Eu sei que isso aqui tem uma resistência equivalente, né? Entre o que se considera o L, o W, né? E o VGS aqui. Então, beleza, está aumentando o VDS, né? Essa resistência equivalente, ela é constante, né? Então, o ID aumenta. A gente vai ter esse comportamento nessa curva aqui. Só que eu posso variar o REQ. Né? Se eu aumentar o VGS aqui, o que acontece? Esse canal induzido aqui, ele fica maior, pode-se passar, então, mais corrente, ok? Então, a gente vai ter o quê, né? Que essa resistência equivalente aqui, ela diminui, né? E aí vai passar mais corrente. Então, seria essa situação dessa curva de cima aqui, ó. Então, se a gente olhar aqui, né, ele vai para diferentes curvas aqui, ó, ele vai falar, o meu VGS está aumentando, então está passando mais corrente. E esse é o caminho que a curva faz aqui de D por VDS. E aí ele faz isso em função da tensão de overdrive, né, que seria o VT é uma extensão de overdrive. Ele faz tensão de overdrive 1, tensão de overdrive 2, tensão de overdrive 3. Se você lembrar, né, que a tensão de overdrive é VGS menos VT, fica VGS igual a VGS, tá? Só que ele está sempre aumentando, né, o VGS,
Aumentando o VGS, aumenta a profundidade desse canal, passa mais corrente, você vai ter esse comportamento aqui. Tá? Então, esse é o começo da curva de um transistor de efeito de campo. Okay? Só que isso daqui, né, como é que eu vou dizer, né, não é infinito também. Eu não consigo ir sempre, né, aumentando o VDS, né, e aumentando a corrente. Existe um limite físico, já já que eu vou comentar, né? Não, já já não, que eu vou comentar agora, né? Existe um limite físico, né, por quanto de corrente vai passar aqui com o aumento de VDS, tá? Que é isso daqui, ó. A gente vai começar a ter um efeito, tá, que eu chamo de estrangulamento do canal, ok? Então, vamos pegar essa figura aqui de novo, nela, vou pôr ela aqui para ajudar a explicar esse efeito para a gente. Ok. A gente estava nessa situação aqui. Tá? Eu tenho aqui uma tensão de gate, né? Eu tenho uma tensão de source, eu tenho um VDS pequeno, tá? Tá aqui, VDS pequeno. E agora eu vou explicar vou pôr valores, que aí com valores fica um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Imagine que aqui então tem 5 volts. Tá? Aqui eu tenho 0 volts, porque é o source, né? Ele está no aterrado, tá? Terra aqui. E aqui eu tenho um VDS pequeno, né? Vamos botar um VDS pequeno agora. Eu vou falar que ele é de 0,3 volts. Tá? Bom, essa diferença de tensão entre o dreno de 0,3 e source que está em 0 é suficiente para fazer uma corrente circular aqui. Tá? E aí existe uma coisa que a gente tem que pensar, que é a profundidade do canal nessas duas regiões. Tá? Como é que a gente olha isso? A gente olha a tensão de gate com relação à tensão do source. Então, nesse primeiro momento aqui, né, quanto que vale aqui, né, o VGS? Tá? Então, qual que é a diferença, né, da tensão de gate para a tensão do source? 5 volts. Ok? Tá? 5 volts aqui. Eu vou exagerar um pouquinho nesse negócio aqui para ficar mais fácil para a gente daqui a pouco. Tá? 5 volts aqui. Quanto vale a diferença do VGD? 4,7. Essa diferença de tensão que surge, né, entre o gate e o source e entre o gate e o dreno determina a profundidade do canal nessas regiões. Tá? Então, naturalmente, você olhando assim, né, você já vai falar para mim, não, Rodrigo, então se o VGS é 5 e o VGD é 4,7, né, quer dizer que o canal é mais profundo aqui porque a tensão é maior. Beleza. Só que como a diferença de tensão é bem pequenininha, né, você vai falar que é muito pouco. Você pode até, numa aproximação inicial, falar que é 0. Não, o VGS é igual ao VGD. O 3 não faz diferença. Só que à medida que você começa a aumentar esse potencial aqui, o que vai acontecer? Vamos supor que você colocou 1 volt aqui. Tá? O VGD desceu, agora já não é mais 4,7, ele é 4. Tá? O que vai acontecer com isso daqui? Aí eu vou ter que trocar essa figura, eu vou substituir ela por isso daqui, tá? Uma retinha aqui. Vou botar na pontinha assim. Tá? A gente tinha aqui, né, no 4,3 assim, com 4 volts de VGD, ela já faz isso daqui. Já sobe um bocadinho. Ok? 2 volts aqui. Opa, meu VGD agora já é 3. Quer dizer o quê? Ela sobe mais um pouquinho. Meu VGD agora já é
3. E aqui, ó, esse pequeno já foi embora. Já não é mais pequeno, tá? Meu VGD caiu para 2. Isso daqui, ó, mais um pouquinho. Isso aqui vai chegar num ponto que eu vou ter o quê? VGS menos VT volts, tá? Vou tirar um pouco. Na hora que esse valor atingir VGS menos VT, eu vou ter isso aqui, ó. Nesse momento, a gente diz que o canal está estrangulado, tá? Quando isso daqui atinge VGS menos VT, eu tenho estrangulamento do canal. Isso aqui a gente vai chamar de pinch-off. E a partir daí, né, a corrente, ela não aumenta mais. Você pode pegar essa tensão de dreno aqui e jogar essa tensão VD aqui lá para o espaço, a corrente não altera mais. Então, seu transistor para de ter uma corrente variando em função de VDS, tá? E isso a gente vai enxergar no gráfico, ok? Assim, eu nem vou perguntar se todo mundo entendeu isso daqui, porque é a primeira vez que vê, né, não é algo natural. A gente faz essa explicação passo a passo, assim, mas depois você vai ter que sentar, vai ter que ler, vai ter que assistir isso aqui de novo, tá? Para fixar bem esse efeito. Porque isso aqui é onde a gente vai trabalhar. A gente trabalha nessa região de operação do dispositivo, com o canal estrangulado, tá? Eu já vou comentar por quê. Né? E aí aqui ele elabora a teoria para isso, tá? Ele está aumentando o VDS, tá? Né? Então, considere que o seu VGS está constante acima de VT, né? E com o VDS. Quando ele caminha, né, da fonte em direção ao dreno, né, ao longo do canal diminui. Né? Então, assim, isso aqui vai... Você caminhando da fonte para o dreno, né, essa diferença de tensão ela vai diminuindo, tá? E a profundidade do canal ela vai se alterar, então, ao longo desse comprimento. Vai acontecer esse movimento que eu mostrei para vocês aqui, tá? E aí ele bota direitinho aqui, né, né, imagine que aqui é a fonte, aqui é o dreno, né, e aí você tem aqui o VGS, a distância VT para você ligar o canal, ok? E aí o movimento, né, da tensão, né, dentro do canal, tá? Entre o source e o dreno, né? E aqui ele mostra aqui, né, que aqui é o VDS, aqui é o VGD, né? E até acontecer isso daqui. Então, ele graficamente nisso daqui, né, ele está mostrando para vocês a explicação que eu fiz aqui, colocando nos valores, tá? Graficamente é isso. Ok? Você vai ter esse estrangulamento de canal, tá? Esse ponto, toda hora que a gente vai se referir, a gente chama de canal estrangulado, ou na literatura em inglês é o ponto de pinch-off. Bom, e isso vai refletir para a gente no comportamento da corrente. Né? O que a gente tem aqui, então? A gente tem o mesmo gráfico agora. Você lembra desse gráfico aqui, ó? Aqui. Esse mesmo gráfico aqui, tá? Só que agora eu tenho um VGS constante, ou seja, só um valor aqui, tá? Só que aqui agora, né, eu estou considerando esse ponto de pinch-off, ou seja, meu VDS ele subiu tanto até que chega num ponto que não passa mais corrente. Eu posso mexer no meu VDS o tanto que for, que a corrente fica a mesma, né? Vai acontecer isso aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, a corrente vai subindo, subindo, subindo. Na hora que ele chega naquele estrangulamento de canal, a corrente não aumenta mais. E aí ela fica constante. Tá? E aqui ele comenta, né? O canal tá corrente satura, né? Porque o canal tá em pinch-off, né? Então aqui eu posso variar o meu VDS tanto que for, tá vendo? Eu aumento meu VDS e nada acontece com a corrente. Tá? E a gente tem as duas regiões principais de operação de um transistor de efeito de campo, que é a região do triodo, quando o VDS é menor que VGS menos VT, ou tensão de overdrive, e a região de saturação, né, onde o VDS é maior que VGS menos VT. De tudo que eu falei nessa aula hoje, isso daqui é o que você tem que saber. Tá? O que está nesse slide aqui, ó. O comportamento da tensão dentro do canal e como isso se reflete na curva da corrente D por VDS do dispositivo. Tá? E se eu digo que nessa aula é tudo, né, que você tem que saber, né, é óbvio que isso aqui em algum ponto, né, eu vou pedir para você explicar para mim, ok? E assim, e é o mais curioso, né, em microeletrônica, né, a gente não é ciência em geral, né, a gente
descobre o comportamento e depois pensa numa equação que represente esse comportamento, tá? Então, a gente vai precisar de equações para representar, né, o comportamento desse dispositivo aqui, tá? E aí surgem essas duas equações, tá? Vocês têm que... Essa aqui vocês têm que decorar, tá? Essa aqui até que não, né? Que é a equação para a região de triodo, ok? E a região para a equação para a região de saturação, certo? Vamos dar uma olhada na região de triodo, né? Aparece um KN aqui, né? Que dentro desse KN está o quê? Está a mobilidade dos portadores, ou seja, ele depende de dopagem, e a espessura daquele óxido de capacitor, porque é aquele óxido lá, né, que determina, né, ele ajuda, ele faz parte da determinação da profundidade do canal, tá? Então a gente abstrai ele aqui por enquanto, né? Ele vai ser chamado KN', mas aqui tá, né, ele já aberto, né, onde é a mobilidade dos portadores e a capacitância do óxido, tá? Isso aqui você tira do processo de fabricação, tá? Isso aqui é geralmente, né, não é que você tira, né? Ele vem do processo de fabricação, né? Depois você tem que fazer, né, regressão linear, essas coisas para extrair isso daqui num processo real. Mas aqui na didática, né, isso aqui é dado, tá? O W sobre L, ou seja, um W maior dá uma corrente maior, um L maior dá uma corrente menor, né? Só você ver essa relação aqui que multiplica, né? VGS menos VT, ou seja, tensão de overdrive, vezes VDS menos meio VDS ao quadrado. Esse menos meio VDS ao quadrado aqui é para modelar, né, essa curvinha que a corrente faz aqui, ó. Ok? Lá naquela primeira abordagem daquele slide ela era uma reta, certo? Mas ela faz, né, essa curvinha aqui, né? Para modelar essa curvinha, a gente usa aqui esse meio, menos meio VDS ao quadrado, tá? E aqui você vê que é um resistor controlado por tensão, né? Se eu aumento o VGS, o ID aumenta, né? Se eu aumento o VDS, né, o ID aumenta também, né? Então, já que aqui é ID por VDS, né? Lei de Ohm, né? Aumento de VDS, tá vendo aqui, ó? Faz um aumento de ID. Então, se você, vamos dizer assim, tem um VDS pequeno, esse termo some, né? Esse VDS você pode passar dividindo, aí você vai ter I por V, né? Inverte isso, você tem a resistência do seu dispositivo, tá? V igual a RI aqui. Para esse segmento aqui da curva do diodo, do transistor, né, o que a gente tem? Né? É essa equação aqui, ó, que o I dele vai ser meio, né, de μNCox, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado, tá? Bom, qual que é a grande diferença, né? A diferença mais importante, eu tenho alguns termos diferentes aqui, né? Um meio aqui no começo, tudo um quadrado aqui, né? Mas qual que é a diferença mais importante dessa equação para essa? É a falta do VDS, tá? Quer dizer o quê? Que eu posso variar o VDS do jeito que eu quiser aqui, ó, que o ID não muda, né? Nem está na equação da saturação. Ok? Então, atingida a saturação, a gente assume corrente constante na aula de hoje, tá? Bom, então na região de saturação, né, a gente tem essa equação aqui, né, para a resistência do dreno fonte, né, que é aquilo lá que eu expliquei para vocês, né, o VDS passa dividindo aqui, a gente inverte, né, e vocês vão também me ouvir falar muito de GDS, que é o inverso da impedância, né, que é a condutância. A gente trabalha mais em termos de GDS do que em termos de RDS, tá? Os cálculos, tudo que a gente vai fazer, a gente vai usar condutância, a gente não vai usar impedância. Mas aí vem a pergunta, isso aqui está para fazer uma pergunta para vocês, né? A gente está vendo aqui, né, que para a região de triodo, né, a resistência é muito bem definida, né? Em função de ID por VDS aqui, tá? Mas para saturação, quanto vale então a resistência aqui nesse trecho? Vocês têm algum chute? Olha, eu estou aumentando a tensão, a corrente está constante. Então, que situação que é essa? Então, vamos lá de novo, né? Olha a coisa de doido, né? O V é igual a RI, ok? Tá, eu aumentei a tensão, beleza? Meu I ficou constante. Quanto vale R?
Na saturação, a resistência desse dispositivo é dita infinita. Ok? Eu estou variando VDS, não tenho variação de ID. Tá? Então, a gente sempre ouve falar isso, né? Ah, na região de saturação, a resistência é infinita. Ok? Bom, a gente vai elaborar mais essa região de saturação na próxima aula, tá? Isso aqui é, vamos dizer assim, é a primeira abordagem dela, né? A primeira aproximação que a gente faz. Depois a gente vai aproximar mais ainda de como ela realmente se comporta, tá? Mas hoje é a primeira vez que vocês estão vendo isso, né? Então, assim, se o RDS é infinito, né? O GDS é zero. Então, a gente procura sempre uma impedância, uma resistência maior possível, e um GDS, né, uma condutância menor possível. Tá? Então é isso que a gente vai perseguir nesse dispositivo, nessa disciplina, porque a gente sempre trabalha aqui nessa região de saturação. Tá? Isso nessa primeira vez que você escuta também, se é a primeira vez que você está vendo isso, causa um pouco de estranheza também, tá? É normal, tá? Você tem que raciocinar em termos de impedância infinita, como assim? Tá? Bom, esse transistor, né, que eu usei para dar essa aula aqui é um transistor do canal do tipo N, tá? O transistor do canal do tipo P é esse daqui. A gente tem o mesmo aspecto construtivo, tá vendo? Um dreno, né, uma fonte, tudo, né? Só que aqui, né, é tudo invertido, né? Lá eu aplicava um potencial positivo para formar o canal, aqui eu tenho que aplicar o quê? Um potencial negativo, né? Aqui eu tenho um terra, né? Mas o terra de um transistor de canal do tipo P é o VDD, né? E isso também, nossa, na graduação era terrível, porque o professor dava a disciplina inteira em N, né? E na prova ele colocava um P pra gente, né? E isso aqui é o que eu vou desmistificar de vocês logo no começo. Na hora que eu for fazer, eu já vou pegar um PMOS lá na frente de vocês para vocês fazerem. A diferença é a referência que a gente tem do transistor P para o N, sabe? No N está tudo referenciado no source e o source é zero, né? É terra. No P também está tudo referenciado no source, só que o source do transistor P é o VDD. Então, quando a gente vai olhar VGS aqui, né, é VSG, tá? Então, você vai pegar lá, que é um VDD, suponha que aqui você tem aqui, né, 10 volts no seu source. No seu gate, você tem 5. Né? Então, você tem um potencial negativo do source para o gate de menos 5. É assim que você olha para um dispositivo do tipo P. Os livros didáticos, eles usam os N's por quê? Porque como o source está no zero, no terra, né, facilita a conta. Você não precisa sempre descontar, né, do VDD o valor da tensão que você está naquele nó lá, sabe? Mas isso aqui nessa disciplina eu vou tentar já desmistificar logo de cara, né, para a gente não ter esse problema. E lá, né, algumas outras considerações, né, a tensão de threshold de um transistor P ela é negativa, né, e em módulo ela é maior que a de um transistor N, tá, na maior parte das tecnologias. E ao invés de a gente usar KP, a gente usa KN, né, a gente usa o transistor NMOS, a gente usa KP, que é a mobilidade das lacunas, né, e a capacitância do óxido, tá. E a tecnologia CMOS, que seria um MOS complementar, é a capacidade, né? Isso aqui também é algo que a indústria demorou um pouco para conseguir fazer, né? Que é fazer um P e um N no mesmo substrato, né? É a capacidade de você botar os dois transistores um do lado do outro. Tá? Então você vai ter um substrato tipo P, aí para fazer um N é fácil, você faz aqui os implantes, né? N mais e N mais, beleza. Inverter o canal transistor NMOS. Né? Aí você tem um óxido que isola eles, né? Um óxido mais grosso aqui, né? E aí você faz dentro do poço P, dentro do corpo do tipo P, um poço do tipo N, e aí você faz os implantes P+, para fazer um transistor P+. Tá? A indústria demorou um pouquinho para fazer isso daqui. E só para não ficar muito na teoria, né, vamos para a ferramenta aqui, ó, e é bem rápido hoje, porque nós não vamos, não o foco principal, né, o foco principal era a gente enxergar a estrutura física, né, e como da estrutura física a gente brota essas duas equações aqui. Tá? Então, o que você tem que aprender da aula de hoje? Esse gráfico, tá?
para entender o pinch-off, como isso reflete na curva, tá? E como a curva é modelada por essas duas equações. Ok? Isso é o mais importante da aula de hoje, beleza? Eu vou pegar um transistor de uma biblioteca que a gente vai usar aqui, que é Breakout, tá? Eu vou trazer aqui para a nossa simulação. Eu não vou definir nada hoje aqui, eu só vou mostrar, né? Talvez eu precise definir, eu não sei, eu sempre defino, então eu não sei se eu não definir o que acontece, né? O comportamento disso daqui. VD. Uhum. W. Isso aqui é o circuito que a gente usa para tirar a curva característica, tá, gente? Então, eu peguei o terminal do substrato aqui, tá? E conectei na fonte. Então, eu estou fazendo o meu VB, né? Que é o plugin igual ao meu VBS. E isso aqui anula uma série de efeitos que acontecem aí dentro se eu não fizer isso. Então, a gente sempre vai fazer isso nessa disciplina. Jogar o terminal do substrato, né? Na fonte, tá? Essa V2, geralmente eu não renomeio essas coisas não, mas para ficar mais claro, né? É o VGS. E essa daqui, né? É o VDS. Já entra aquilo que eu comentei, né, do dispositivo de aquecimento. Se eu pegar isso daqui, né, eu não sei, não tenho certeza no ARCAD, na ferramenta profissional de projeto, e jogar isso aqui para esse terminal aqui para cima e fizer a ligação do dreno com o terminal de base, vai funcionar, porque o dispositivo é assim, tá? Vou definir um valor aqui, vamos pegar aquele exemplo que eu dei, 5 aqui, 10 aqui, tá? Então tem um VDS aqui de 10 a princípio, né, e um VGS de 5 aqui, tá? Então, vou fazer o que agora? Eu vou pegar, vou criar uma simulação sweep. Onde eu vou tirar essa curva aqui, viu, gente? Ó, ID por VDS, tá? É do tipo sweep. Eu vou variar o que? VDS. Eu vou começar em 0. Eu vou terminar em 10. Eu vou dar 1 mV por vez. E como eu quero ver a corrente, eu vou pegar um probe de corrente e vou colocar aqui no dreno do transistor N1, tá? Dreno em cima. E eu vou esperar a boa vontade da ferramenta para colocar o probe ali. E vou dar um play nisso. Bom, tá aí a curva característica. Beleza? É essa curvinha aqui que a gente fez, ó. A gente viu aqui na aula. Ok? Aparecendo aqui o dispositivo que a gente colocou. Não vou entrar em detalhes de como a gente tira isso daqui. Isso aqui é para a próxima aula, né? E a única outra coisa que eu vou fazer aqui, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, é parâmetro. Aqui. Já venho usando isso, né? Isso aqui é para você fazer um tipo de simulação lá, que é variar duas coisas ao mesmo tempo. Vou criar uma nova propriedade aqui, para não ficar com o nome, vou chamá-la de tensão, tá? Eu vou falar que ela tem um valor aqui de 1 volt, né? Vou mandar exibir, nome e valor. Ok. Apareceu aqui, né? Aí ela veio para cá, tá? E ao invés dos 5 aqui agora, né, eu vou colocar aqui entre chaves, né, tensão. Isso é uma simulação que a gente chama de simulação paramétrica, né? Por isso tem um parâmetros aqui, tá? Aí eu vou editar minha simulação sweep
Agora eu preciso lembrar como é que era que eu fazia a paramétrica. Eu vou ter sempre uma simulação primária, tá? E agora eu acho que é aqui, ó, a paramétrica sweep. Eu vou variar um parâmetro global, ele chama tensão, uma lista de valores. Então, ao invés de ter 5 aqui, eu vou ter 2, 5, 8, 10. Okay. Então, o que eu criei aqui? Eu criei uma simulação que vai fazer o seguinte, ó, por valor de 2, eu vou fazer, né? Vou mostrar aqui o que é mais fácil. Não criou? Agora tá. Eu tenho 4 valores de VGS, tá? Então, ó, para um valor de VGS, eu vou fazer a simulação primária. Depois ele troca para o próximo valor de VGS e faz de novo uma simulação primária. Sempre assim. Ok? Vou dar um OK. Aí o cara que eu combinei para vir tocar o interfone no horário da aula já chegou. Né? Chegou bem na hora para a gente combinar. E vou dar um play aqui. Não é entre chaves, ele botou o último código. Beleza. Pergunta aqui se você quer botar as 4, né? Ok. Aí o que acontece? Para cada valor daquele VGS que eu coloquei lá, ele plota uma curva de D por VDS para mim. E aí a gente consegue enxergar esse comportamento aqui, ó. Esse daqui, ó. Eu estou aumentando o VGS, eu estou tendo curvas maiores, ou seja, o canal induzido é maior, passa mais corrente. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a curva, né? Para o VGS de 2, para o VGS de 5, para o VGS. Eu não lembro todos os valores que eu coloquei lá. 2, 5, 8, 10. Né? Então, 2, 5, 8 e 10. Então a gente vê a corrente ID aumentando, né? Em função daqueles valores de VGS que também estão aumentando naquela lista ali que eu coloquei. Aí a gente vai aprofundar mais isso daqui, né? Nas próximas aulas, né? Entender melhor como é que funciona o comportamento disso. Ok? Bom, e aí eu paro aqui hoje o conteúdo, né? E eu vou perguntar, né? Se alguém tem alguma dúvida até agora. E se vocês falar que não tem nenhuma, né? É até esquisito, né? Mas assim, não precisa. Né, é um conteúdo novo. Eu não sei se causou estranheza para vocês essa primeira vez que vocês viram isso daqui, tá? Então, a minha recomendação é a seguinte, né? Tenta fazer essa simulação, tenta entender aqueles 2 slides que eu falei, tá? Memorizar aquilo que a gente vai usar mais para frente, ok? E vocês viram lá também lá pela primeira avaliação que eu adoro curva, né? Adoro uma curvinha, né? Porque para mim é importante vocês entenderem comportamento, né? E esse dispositivo aqui é puro comportamento, tá? Só comportamento. Então, eu vou encerrar a gravação. Fez mesmo aqui essa pergunta.